Para fechar um projeto, muitas vezes o cara demora anos ali numa licitação, porque licitação rodou linda, 6, 7 meses. Na hora que ela tá lá, a empresa que perdeu entra com uma impugnação, porque tinha uma letrinha no edital que estava errado e agarra aquele projeto por muito mais tempo. Mas como que você consegue chegar nos órgãos públicos? Porque treinamento, eu sei que eles podem comprar para os funcionários, tal. Pode ser, às vezes, compra direta, Compra né? direta porque é treinamento e tal. Agora, a implementação é um serviço. Como que acontece? Tá, vamos lá. Tem duas situações diferentes, né? Tem a questão da contratação que esses órgãos vão fazer para a contratação de projetos, né? E a gente não desenvolve ali esses projetos. E tem a contratação da implementação, que é o que a gente desenvolve. Você falando de prefeituras pequenas, recente eu terminei um treinamento, que foi um treinamento que eu estruturei ali junto com a empresa que eu tô, a MCR, que a gente fez um treinamento exatamente para um órgão que ele não faz projetos, ele só contrata. Então a gente pegou um treinamento de contratação e validação de projetos em BIM. Por quê? Beleza, eu contrato um projeto em BIM, mas como é que eu valido esse projeto? Como é que eu vou auditar esse modelo, auditar essas informações, se ele está certo ou não? Então, esse, inclusive, é um treinamento que a gente está oferecendo workshop. Esse workshop tem uma duração de 3, 4 horas. A gente oferece ele gratuitamente. Caramba, para as prefeituras? Para as prefeituras, para algum órgão e tal. Poxa, eu vou falar aqui com o pessoal da muito legal isso aí, esse workshop, porque aí eles entendem o que é o decreto, o que é a nova lei de licitações, como que ele tem que contratar, quais são os editais que estão no mercado. E a gente tem editais de referência de contratação de projetos. Foi como você falou, eu já tive situações de órgão que botou lá, desenvolvimento dos projetos em BIM. Só que ficou solto isso. Se eu não amarrar várias coisas, eu não consigo garantir a qualidade. Não consigo garantir essa qualidade. Então, essa orientação de como essa contratação pode ser feita, a gente também orienta. E essa orientação ela é baseada em outros editais que estão no mercado, que a gente fala, isso daqui é legal, isso funciona, isso não funciona, para poder colocar. A respeito da implementação, como que a gente costuma fazer? Tanto a prefeitura, um órgão, ele tem duas situações. Ele tem a compra do software, né, que ele precisa adquirir, e a contratação do serviço de implementação. Na compra do software, existe ali situações que ele tem, por exemplo, ata de registro de preço, que aí com essa ata ele consegue, às vezes, fazer a compra direta. E às vezes tem isso para serviço também, mas na maioria das vezes de serviço, o que a gente faz é desenvolver junto com o órgão um pré-diagnóstico, que a gente fala, que é o entendimento do que ele precisa, qual é a equipe dele e tal. A gente entrega isso e também com base em outros editais que já estão no mercado, que já foram publicados, a gente entrega para que ele monte o edital dele. E aí ele abre essa contratação. E aí as empresas vão participar e tal. Às vezes a gente consegue ganhar esse edital, às vezes não. Mas mesmo que a gente não ganhe, a gente consegue ter orientado ele para garantir que quem vai prestar o serviço... vai ser algo que vai melhorar o mercado. Tem as condições mínimas. Pessoal, você que está aqui ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Spotify e no Instagram, felipemachado.eng e Alô Engenharia. Fábio, entrando nesse ponto aí, é porque a gente acaba vendo as diferenças, né? Tudo que você me contou traz sempre assim, a prefeitura ela vai ser mais burocrática. Mas a prefeitura, a gente sabe, ela vai atender porque vai ter um decreto que vai obrigar ela. Exato. Mas e a empresa? Por que eu tenho que colocar isso na minha empresa? Qual que é a vantagem real? Porque eu vou ter um gasto inicialmente de treinamento e possivelmente na contratação dos projetos eu vou gastar mais do que eu gastava antes. Mas o que se impacta diretamente para ela? A gente tem número, tipo assim, Felipe, olha, a empresa que implanta economiza X reais. Então, o que se impacta na minha empresa? Por que eu tenho que tanto contratar e já começar a fazer meus projetos em BIM, seja usando Revit ou ArchiCAD, mas por que eu tenho que utilizar essa plataforma? Essa dúvida assim, sempre tem, né? O pessoal sempre me pergunta, até final de palestra, pessoal, quanto que eu vou economizar se eu colocar o BIM? Vamos pensar assim, a nível de escritório de projetos e a nível de construtora, tá? A nível de construtora, eu costumo falar o seguinte, diante de todos os problemas que o BIM pode minimizar, quanto que ele gastou com esse problema da última vez. Então, a gente pega ali uma situação em que ele teve que tomar uma decisão que poderia ter sido tomada uma decisão na fase de projeto, ele teve que tomar essa decisão na fase construtiva. Se a construtora consegue mensurar quanto que isso gerou de despesa, qual foi o gasto dela em ter que tomar essa decisão de projeto na fase construtiva, esse já é o retorno que ela já tem com esse investimento de contratar os projetos em BIM.
O que eu vejo que está acontecendo, e cada vez mais vai acontecer, é que vão ter já tantas empresas no mercado de projetos que já geram os arquivos em BIM, já fazem os projetos em BIM, que o que a construtora vai fazer é poder falar, olha, sei lá, talvez uns 5, 10 anos isso era um problema, porque a construtora ela tinha que pagar muito mais caro por um projeto em BIM. Hoje não. Hoje ela já encontra projetistas valor, né? que já seguiram nessa linha, né? Então ela começa a contratar o mais barato em relação aos projetos que já são em BIM. E não mais barato por não ser em BIM, né? E a nível de escritório de projeto, eu falo que ele ganha na produtividade dele, porque ele agora tem um software, ele tem agora uma metodologia, ele tem... Porque quando a gente fala do BIM, o BIM está baseado em 3 pilares, onde eu vou ter tecnologia, processos e pessoas. Então, quando eu só tenho software na máquina, ou tenho uma pessoa capacitada ali, eu estou falando de tecnologia, um computador bom, um software bom, seja lá qual for o software. Agora, para isso rodar bem, eu tenho que ter o cuidado com o processo. E é nesse processo que eu vejo que a melhoria aumenta absurdamente. Porque o escritório, ele tem que ter um processo melhor definido. Mais limpo, né? Ele tá mais limpo na entrega, né? A organização, tá tudo melhor agora. Então ele vai ganhar produtividade, ele vai ganhar agilidade com isso. O que eu tô vendo, a gente traz aquele problema, aquele gargalo de mão de obra, né? Isso acontece lá comigo também, que eu tenho buscado profissionais melhores, melhores no sentido mais experientes. Sim. Do que júnior. Eu tava conversando com uma engenheira que ela falou assim, Felipe, na hora que eu implantei, o retrabalho caiu muito. Sim, sim. O retrabalho caiu muito e eu percebi que eu já não tava precisando do meu estagiário mais. Ou o estagiário tava, ou ele aprendia, ou era mais fácil para mim eu fazer, que eu tiraria uma manhã ali desenhando e passava para detalhar, quem fazer os detalhes. Por causa dessa história do template, né? Sim. Porque, mais que você fala que não, essas casas de alto padrão, elas têm um... Sim, tem um template, Elas estão seguindo uma regrinha ali. Dificilmente vai chegar o cara que fala assim, eu quero minha casa estilo do Gustavo Lima, com estilo do velho da van lá, com colunas. Não, a maioria das vezes é aquela estilo hamburgueria, porque é a praticidade, é o melhor uso do espaço, então todo mundo quer casas mais amplas. Sim. Então o template ajuda demais, né? E você levantou um ponto muito certo, né? Que é a tecnologia, processo e pessoas. Eu só consigo olhar o problema nas pessoas. Porque a tecnologia tá aí desde 2008, cara. Desde 2008. Aí você tem desde quem não quer aprender, desde o cara que é o chefão que não quer implantar. Não precisa porque eu faço isso desse jeito a vida toda. Sim, é muito comum isso. E ele só vê aquilo que você acabou de falar. A pessoa só vê, vou implantar o Revit por quê? Porque ele vai gerar economia pra mim. Acabou. O Revit. E isso eu erro e deve acontecer. Eu quero implantar o Revit, né? Não implantar o BIM, né? Sim, sim. E a pessoa dentro do escritório, pensa numa construtora média aqui, que é o Espírito Santo, porque eu costumo falar assim, aqui nós temos as grandes, né, cara? As bigs construtoras, MRV, Grafis, a gente tem as médias. Numa média construtora hoje, e você falou do coordenador de projetos, né? Ele já precisa ter um coordenador, mesmo que ele terceirize tudo, né? Ele não precisa ter um analista, ele precisa ter um coordenador ali para... O que acontece, assim, é muito comum assim, a gente ter isso nas empresas, né, de ter pessoas que falam, não, eu já sempre trabalhei dessa forma. O exemplo que eu dou principalmente nessa parte de projetos, é que a gente já teve... porque, assim, quando a gente está falando do BIM, a gente está falando de uma transformação digital, que isso está acontecendo em todas as áreas, né? A construção civil como um todo, ela sempre esteve mais atrasada do que todas as outras indústrias. A construção civil é amador, né, cara? É amador, a execução ali é amador, a pessoa que lê o projeto é amador. Então isso acaba que hoje a gente tem uma influência muito grande dessa transformação digital e parece que tá tudo dando um boom muito grande. E sim, porque ela tava como a mais atrasada, vamos pensar assim, só a nível de projeto, sem nem entrar na parte da execução, né? Então, uma pequena construtora hoje, ela tem que, primeiro, saber como que ela vai pedir isso, como que ela vai pedir esses arquivos, né? E não é nada complexo, quando eu falo como vai pedir, não é nada complexo. E aí, quando às vezes as pessoas perguntam, em quanto tempo eu consigo implementar o BIM? Sei lá, uma construtora pequena. Tudo vai depender de onde ela quer chegar com isso. Porque na hora que eu falo da implementação do BIM, eu estou falando de que eu posso ter uma ação, por exemplo, uma ação, vamos contratar os projetos em BIM. E nesse contratar os projetos em BIM, a gente vai ter um critério ali, uma premissa muito básica, que é todos os projetos têm que ter o mesmo ponto de origem. Isso já faz com que dentro da construtora,
ele consiga juntar os projetos e checar as interferências. Mas uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso aí é consultora que quer realmente o diferencial, né? Sim, Porque se você começa com um projeto arquitetônico inicial básico e consegue manter esse projeto, todos os outros projetos sendo feitos em cima deles, e vai ser lindo. Mas o que que eu vejo? A consultora começou aqui, aí viu que uma unidade, alguma área não começou a ser questionada pelo cliente, vamos alterar isso daqui para vender mais. Então tudo tem que ser alterado conjunto. E olha que interessante, entendendo a ferramenta um pouco mais, né? Você precisa fazer uma economia. Pô, tô sim, precisando abaixar esse custo de construção aqui em R$ 500.000. Cara, vou trocar o rodapé aqui, que seria de 10, eu vou colocar o de 7. Vou alterar o piso, que era de 90 para um de 60 na área de serviço. Se tiver tudo interligado, já vai sair no quantitativo, já sai no orçamento. sim, sim. Só que isso ainda assim é o mínimo. Por quê? Porque essa é uma decisão que ele está tomando na fase de projeto. Então, por mais que, vamos supor, ele já tem ali quantos metros quadrados ele vai ter do piso. Então, para ele é fácil saber, se eu trocar isso por esse, quanto que eu vou ter de economia. Eu vejo que a maior vantagem aí desse uso da tecnologia vai estar em ele não ter surpresas na obra. Isso é que vai impactar mais, porque uma coisa é ele saber, olha, se eu trocar isso por isso eu vou economizar X. Outra coisa é, eu estou levando projetos para obra que pode me gerar problemas que eu não sei quanto isso vai acarretar. Então, essa previsibilidade, né, tanto a nível de projeto, a nível de orçamento, a nível de planejamento, porque o BIM também ele vai envolver a parte do planejamento, porque o modelo, a partir do momento que eu tenho um modelo, eu posso simular várias coisas. Simular isso, como você falou, de quando eu troco um material pelo outro, em que isso impacta e chegar no orçamento, mas eu também posso simular o meu planejamento. Se eu tiver um cronograma, isso, por exemplo, acontece muito. A construtora me procura e fala, Fábio, eu quero fazer o BIM, a simulação construtiva. Eu falo, tá, cadê o cronograma? O cara, não, meu cronograma não tem, ou é muito macro. Ou é no MS Project, ou é no Excel, É, cara. Já peguei cronograma de cobra gigantesco no Excel. Então, aí esse cronograma, vamos supor, eu tenho ele no Project, ou no Primavera, que seja. É, Quando eu pego esse cronograma, eu consigo vincular ele com o modelo e fazer a simulação do cronograma. Então caramba, a alteração. ele consegue ver aquilo que ele teria num Gantt, que ele teria numa curva S, que ele teria de uma forma muito técnica, ele consegue ter isso de uma forma gráfica, a construção acontecendo. Então ele consegue, por exemplo, fazer uma análise da logística do canteiro de obras baseado nesse cronograma, e aí o que é interessante disso? Porque quando a gente fala de orçamento, não é quanto eu vou gastar na obra, é quanto eu vou gastar em cada uma etapa. Então isso ele consegue também fazer esse vínculo aí entre os É, cronogramas.